Bom, com muito prazer eu venho hoje para o segundo vídeo do NUPACT. NUPACT, Núcleo de Pesquisa em Abordagem Construcional e Tradução. Eu sou a professora pós-doutora Patrícia Fabiane Amaral da Cunha Lacerda, coordenadora do NUPACT, professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, atuando na graduação e no programa de pós-graduação em Linguística. Bom, e hoje é um dia muito especial. Eu venho aqui falar da linguística de corpos, o que é corpus e o que é linguística de corpus. Bom, siga o NUPACT nas redes sociais. Nós temos um site, muito brevemente estará no ar, que é www.ufjf.br/NUPACT. Estamos também no Instagram, com o perfil @nupact.ufjf. Temos um grupo no Facebook, NUPACT, e também um canal no YouTube com o mesmo nome, NUPACT. Será um prazer ter vocês em todas as redes sociais do nosso núcleo de pesquisa. Bom, passemos então agora ao motivo desta apresentação. A primeira pergunta que nos vem: o que é um corpus? Bom, de acordo com o dicionário Aurélio, o corpus compreende um conjunto de documentos, dados e informações sobre determinada matéria. Bom, e já nos termos da linguística de corpus, o que seria um corpus? Uma coletânea de textos em formato eletrônico, compilada segundo critérios específicos, considerada representativa de uma língua ou daquilo que se pretende estudar, sendo destinada à pesquisa. Bom, e essa definição com base em Sardinha, em Berber Sardinha, Tony Berber Sardinha, 2000. Uma breve historiografia acerca da linguística de corpus. Bom, na década de 60, vale lembrar que nós temos o advento do computador. Já na década de 70, nós temos a consolidação de corpora diversos. Por sua vez, na década de 80, nós temos a invenção do scanner. E de forma sucessiva, já virando para o novo milênio, nós temos o advento da internet. E, obviamente, como consequência, a web instanciada como corpus. Bom, exemplos de grandes corpora atuais. Nós temos no Brasil, no português brasileiro, português europeu, nós temos o Corpus do Português. Um projeto encabeçado, capitaneado pelo Mark Davis. Temos o BNC e, por exemplo, o COCA, que é o Corpus of Contemporary English, American English. Bom, qual é a acepção de corpus antes da linguística de corpus? Vamos a uma definição de Sardinha 2000, uma definição retirada da página 235, na verdade 325. Havia corpora antes do computador, já que o sentido original da palavra corpus é corpo, conjunto de documentos, conforme o dicionário Aurélio. Na Grécia Antiga, Alexandre o Grande definiu o corpus helenístico. Na Antiguidade e na Idade Média, produziam-se corpora de citações da Bíblia. Durante grande parte do século XX, houve muitos pesquisadores que se dedicaram à descrição da linguagem por meio de corpora, entre eles educadores, como Thorndike, e linguistas de campo, como Boas. Há duas diferenças fundamentais entre esta época e a atual. A primeira, obviamente, é que os corpora não eram eletrônicos, ou seja, eram coletados, mantidos e analisados manualmente. A segunda é que a ênfase destes trabalhos era, em geral, o ensino de línguas. Não era um estudo propriamente voltado, um estudo voltado propriamente para a analisabilidade dos corpora. Veremos adiante como esse paradigma se modifica com o tempo. Bom, e qual o papel basilar da linguística de corpus? O que faz a linguística de corpus? Bom, a linguística de corpus, em oposição ao formalismo linguístico instanciado desde o estruturalismo e gerativismo, ela parte de uma observação da língua em uso, contrapondo-se, então, por exemplo, à introspecção chomskyana. Bom, a linguística de corpus, nos termos de Sardinha, 2000 e 2004, ocupa-se da coleta e exploração de corpora, ou conjunto de dados linguísticos textuais que foram coletados, este ponto é importante, dados linguísticos textuais que foram coletados, guardem esta palavra, criteriosamente.
Bom, com o propósito de servirem para a pesquisa de uma língua ou variedade linguística. Como tal, dedica-se à exploração de linguagem através, por meio de evidências empíricas, extraídas por meio de computador. Então, na verdade, complementando o que fala a Sardinha, eu digo que corpus, na linguística de corpus, o que um corpus precisa ter? Ele tem que ser representativo de uma língua ou de uma determinada variedade linguística, ele precisa ser compilado a partir de critérios de representatividade. Bom, e do ponto de vista metodológico, ele deve e pode ser extraído por meio de computador. Isto caracteriza um corpus numa acepção moderna no âmbito da linguística de corpus, em oposição a uma noção clássica de corpus, que é um conjunto de textos. Bom, vamos a 4 pré-requisitos para a formação de um corpus computadorizado de acordo com Sardinha, 2000-2004, novamente. Bom, o corpus precisa ser composto de textos autênticos, em linguagem natural. Assim, os textos não podem ter sido produzidos com o propósito de serem alvo de pesquisa científica, tem que ser naturais. Em segundo lugar, quando se fala em autenticidade dos textos, subentende-se textos escritos por falantes nativos. Bom, gente, quando este não é o caso, deve-se qualificá-lo. Um corpus qualificado, nós devemos dizer que se trata, por exemplo, de um corpus, ou de corpora de aprendizes. O terceiro pré-requisito é que o conteúdo do corpus seja escolhido criteriosamente, como eu já disse. Os princípios da escolha dos textos devem seguir, acima de tudo, condições de naturalidade e autenticidade. Bom, e o quarto pré-requisito, que eu também já mencionei anteriormente, é o mais problemático. Bom, nós devemos conseguir uma representatividade. E, tradicionalmente, tende-se a ver um corpus como um conjunto representativo de uma variedade linguística ou mesmo de um idioma, de uma língua. Bom, na sequência, vamos rapidamente falar da interface entre a linguística de corpus e a tradução de acordo com Sardinha 2002. O posicionamento corrente é de que tanto os estudos tradutológicos como a área acadêmica de pesquisa quanto a prática tradutória têm muito a ganhar com contato maior com a linguística de corpus. Gente, eu falo isso com experiência própria. Eu sou docente no bacharelado em Letras Tradução da Universidade Federal de Juiz de Fora. E uma das disciplinas que eu regularmente oferto, que estão em carga sob a minha responsabilidade, é linguística de corpus aplicada à tradução. E eu, semestre a semestre, eu observo como que os alunos ganham muito ao estudar a linguística de corpus, ao refletirem a prática tradutória por meio da linguística de corpus. Bom, e este canal no PACT mostrará isso, defenderá essa interface, essa relação de complementaridade entre a linguística de corpus e a tradução. Bom, continuemos. Mesmo em centros onde a linguística de corpus está altamente desenvolvida, como a Grã-Bretanha, a interface com a tradução ainda é muito restrita. No Brasil, palavras de Sardinha de 2000, mas muita coisa não mudou ainda, Ele diz que ainda é recente a tentativa de união dessas áreas. E eu ratifico o que ele diz. De fato, ainda é muito recente, é muito incipiente. Ainda há muito a se ganhar no campo de tradução, nos estudos de tradução por meio da linguística de corpus. Bom, o que seria o falante ingênuo e o tradutor ingênuo? Fillmore, um importante pesquisador, estudioso da semântica de frames, inclusive o proponente da semântica de frames, cunhou o termo falante ingênuo para se referir a um aprendiz de língua estrangeira que desconhece as convenções da língua. Bom, o falante ingênuo desconhece, entre outras coisas, por exemplo, a ordem preferencial de binômios, como cats and dogs, bed and breakfast, knife and fork, cujos correspondentes em português seriam cães e gatos, cama e mesa, garfo e faca. Bom, também o falante ingênuo não sabe que há determinadas combinações fixas ou semifixas, que são as colocações. No nosso caso da abordagem construcional, são as construções. Basicamente, a ingenuidade do tradutor se configura numa compreensão composicional do significado e numa falta de consciência do quanto a língua é constituída dessas partes pré-fabricadas. Ele não pode compreender muitas fórmulas discursivas simplesmente por não conhecer as convenções sociais que determinam seu uso na língua-alvo. Pode também não compreender referências humorísticas que resultem da manipulação das categorias convencionais da língua.
E uma ideia, então, bastante ingênua seria acreditar que um simples dicionário, palavras da Tagrin, Stella Tagrin, 2003, na página 194, né? Acreditar que caberia apenas a um dicionário resolver todos os problemas do tradutor, em termos de convencionalidade e, eu acrescento, em termos de representatividade. Bom, por estranho que pareça, mesmo como falante nativo da língua-alvo, o tradutor pode ter problemas no nível da produção para conseguir soluções naturais, caso se atenha tanto ao texto de partida a ponto de não perceber que entre formas igualmente gramaticais, uma delas é de uso mais corrente. Em outras palavras, pode não se dar conta de que dentro de uma gama de formas gramaticalmente possíveis, aceitáveis, há aquelas formas que têm uma probabilidade maior de ocorrerem. Caso o tradutor selecione uma dessas formas possíveis e detrimento da mais provável, ele produzirá uma tradução não natural. Bom, e esse problema certamente se agravará quando o tradutor não estiver traduzindo para sua língua materna, como destaca Tagrin nas páginas 193 e 194. Bom, rapidamente vamos falar um pouquinho dos principais tipos de corpora. A nomenclatura empregada na linguística de corpos para definir o conteúdo e o propósito de corpos, gente, é muito intensa. Então eu vou de forma muito rápida, me baseando principalmente em Berber Sardinha 2000, apresentar uma possível categorização para vocês, que obviamente modifica, né, se modifica a depender do teórico com o qual trabalhamos. Bom, quanto ao modo, um corpus pode ser falado quando é composto por porções de fala transcritas. Por outro lado, quando é composto por textos escritos, impressos ou não, dizemos que nós temos um corpus escrito. Bom, e esses diferentes tipos, vocês verão que eles podem se amalgamar. O tempo, eu posso ter um corpus sincrônico, quando eu tenho uma porção, um período de tempo, um corpus diacrônico, quando eu tenho vários períodos de tempo coadunados, relacionados. Um corpus, por exemplo, sincrônico, ele pode ser de uma sincronia pretérita ou pode ser contemporâneo, representando o período de tempo corrente. Bom, e um corpus diacrônico, eu posso também ter um corpus sincrônico histórico, representando o período de tempo passado. E também um diacrônico histórico, né, com vários períodos de tempo sendo pensados conjuntamente. Então, os tipos, de fato, se amalgamam, né, se relacionam. Bom, quanto ao conteúdo, um corpus pode ser especializado quando os textos são de tipos específicos, por exemplo, gêneros ou registros definidos. Ele pode ser regional ou dialetal, né, quando nós temos uma ou mais variedades sociolinguísticas ou dialetológicas específicas. Pode ser multilingüe, com idiomas diferentes. Em relação à autoria, eu posso ter um corpus de aprendiz, né, quando os autores dos textos não são falantes nativos, e o mais comum, né, nós temos corpora, então, o tipo mais comum é com falantes nativos, de língua nativa, os falantes sendo nativos. Bom, quanto à disposição interna, no caso da tradução, essa tipologia é muito importante. Eu tenho os corpora paralelos, em que os textos são comparáveis, original cotejado com a respectiva tradução. E quando eu tenho um alinhamento, as traduções aparecem abaixo ou ao lado de cada linha do original. E quanto à finalidade, no caso da tradução, também é uma categorização muito importante. O corpus de estudo é aquele que se pretende descrever, e o corpus de referência é aquele usado para comparação, para fins de contraste com o corpus de estudo. Bom, se eu sou, por exemplo, tradutora juramentada e quero ter certeza daquilo que é mais convencional no gênero textual com o qual eu trabalho, eu posso cotejar, comparar por meio de programas específicos que eu vou mostrar futuramente aqui. Eu comparo o meu corpus de estudo à corpora de outros gêneros textuais. Bom, e o programa me traz probabilidade daquilo que é mais comum dentro em relação ao gênero específico com o qual eu trabalho. Então, realmente, cotejar corpus de estudo com corpus de referência é uma estratégia muito importante na tradução. Bom, além dos critérios acima, é possível propor alguns outros meios para a classificação de corpora. Perguntas possíveis. Bom, os textos foram produzidos por um autor ou mais autores? Os textos foram produzidos por falantes nativos ou não nativos? São escritos ou falados? Os elementos do corpus são textos integrais ou fragmentos? São perguntas complementares à tipologia anterior, apresentada anteriormente. Bom, o corpus é composto de tipos variados de texto ou textos específicos. As variedades presentes no corpus são do tipo padrão ou regionais dialetais? As variedades do corpus são distribuídas equitativamente ou não?
É permitida a inclusão de conteúdos novos ou não? Bom, porque quando eu tenho corpora que podem ser aumentados com o passar do tempo, eu digo que eu tenho um corpus dinâmico, um corpus monitor, em que eu vou aumentando esse corpus. Eu vou monitorando e vou agregando novos textos com o passar do tempo. Bom, em relação à renovação, o conteúdo do corpus reflete um período definitivo de tempo ou ele se renova, temporalmente falando? Esse corpus é planejado para retratar períodos históricos de tempo ou não? E, por fim, possui só textos originais ou também traduções desses textos para uma ou mais línguas? Bom, de modo muito rápido, agora falando da representatividade de acordo com Berber Sardinha 2000. Na sua essência, um corpus, seja de que tipo for, é tido como representativo da linguagem, de um idioma ou de uma variedade dele. Ou como diz Litt, o corpus possui uma função representativa. A característica mais facilmente associada à representatividade é justamente a extensão do corpus. Então, extensão ela é importante sim, não é o único critério, mas é importante sim. Bom, o que significa, em termos simples, que para ter representatividade o corpus deve ser o maior possível. Em outras palavras, quanto maior um corpus, mais representativo daquela variedade ou daquela língua ele será. Um corpus maior, em geral, mais representativo do que o menor, devido ao fato de conter mais instâncias de traços linguísticos raros. E a extensão do corpus comporta 3 dimensões. A primeira é o número de palavras. O número de palavras é sim uma medida da representatividade do corpus, no sentido de que quanto maior o número de palavras, maior será a chance de o corpus conter palavras de baixa frequência, as quais formam a maioria das palavras de uma língua. A segunda é o número de textos, a qual se aplica à corpora de textos específicos. Um número de textos maior garante que este tipo textual, gênero ou registro, esteja mais adequadamente representado. A terceira é o número de gêneros, registros ou tipos textuais. Esta dimensão se aplica a corpora variados, criados para representar uma língua como um todo. Aqui, um número maior, de textos de vários tipos, gêneros, permite uma maior abrangência do espectro genérico da língua. Ou seja, quanto mais palavras, quanto mais textos, quanto mais gêneros estiverem embarcados, maior representatividade eu terei com certeza. Bom, sobre a extensão do corpus, de forma muito breve. Sardinha categoriza e em 2000 faz uma proposição. Menos de 80 mil palavras configuraria o quê? Um corpus pequeno. De 80 mil a 250 mil palavras, um corpus pequeno médio. De 250 mil a 1 milhão de palavras, um corpus médio. De 1 milhão a 10 milhões de palavras, um corpus médio grande. E com mais de 10 milhões de palavras, acima disso, um corpus considerado grande. Bom, de modo breve, o Estatuto da Linguística de Corpus. Uma outra razão pela qual a linguística de corpus não é uma metodologia é o fato de seus praticantes produzirem conhecimento novo, muito do qual é de caráter contestatório de práticas e preceitos correntes. Embora o escopo da linguística de corpus possa ser definido em termos do que as pessoas fazem com corpora, seria um engano assumir que a linguística de corpus é somente um meio mais rápido de descrever como a linguagem funciona. A análise de um corpus pode revelar, e frequentemente revela, fatos a respeito de uma língua que nunca se pensou em procurar. E eu compartilho com Sardinha da mesma opinião. Para mim, a linguística de corpus não pode se restringir, não devemos concebê-la simplesmente como metodologia. Bom, também não é simplesmente uma abordagem. Para mim, ela constitui, sim, um aparato teórico-metodológico que faculta ao pesquisador entender muitos fatos da língua, de forma empírica, com base no levantamento extenso daquilo que é mais convencional. No caso da abordagem construcional, quais padrões construcionais, de fato, são mais produtivos? Bom, dessa forma, segundo He, a linguística de corpus não seria apenas um instrumental, mas sim uma abordagem. De modo similar, Litt a define como a linguística de corpus, define a linguística de corpus não somente como uma nova metodologia emergente para o estudo da linguagem, mas como uma nova empreitada de pesquisa e, na verdade, uma nova abordagem filosófica, com caráter, então, ontológico, além de epistemológico. Bom, vamos falar muito brevemente da prosódia semântica. A prosódia semântica é a associação recorrente entre itens lexicais e um campo semântico, indicando uma certa conotação,
que pode ser negativa, positiva ou neutra, ou até uma instância avaliativa, nos termos de Sardinha 2007. Em outras palavras, a prosódia semântica revela o contexto, positivo, negativo ou neutro, em que uma palavra geralmente aparece. Gente, em relação à abordagem construcional, a prosódia semântica é muito importante, porque ela mostra, de fato, a perspectivação, né? Na verdade, mostra sintagmamente com que elementos determinado material vai acontecer. E, de fato, qual o valor, qual a função, o valor semântico estará presente ali. Bom, e no caso da tradução, por que semântica, a prosódia semântica é importante? Porque revela sentidos sutis, mas importantes, que raramente são indicados nos dicionários. A prosódia semântica cria uma relação de expectativa no leitor e ouvinte. Se é quebrada por desconhecimento, compromete a fidedignidade da tradução, pois modifica a conotação intencionada no texto original. Bom, vejamos então, vamos caminhar até para um exemplo posterior aqui. A prosódia semântica é importante para o entendimento da tradução, porque, embora carregue significado importante, não é indicada nos dicionários. Eu não vou encontrar isso lá, ou nos manuais de tradução de modo sistemático, né? Quando são apontados os vocabulários equivalentes. E claro que nós sabemos que não há equivalência na tradução. Nós partimos, na verdade, inclusive na gramática de construções, do princípio da não sinonímia. Cada construção da língua é única. Cada escolha que o tradutor faz, que o autor do original faz, é única. Bom, e no caso da tradução isso é muito latente. Bom, segundo Sardinha, a quebra da prosódia semântica, por sua vez, implica a mudança de conotação intencionada pelo falante ou escritor. Então imaginem o tradutor que não é cônscio, que não tem consciência da prosódia semântica. Bom, o que ele estará deixando de lado? Ele não vai perceber, de fato, as reais intenções, a real força locucionária pretendida pelo autor do original. Bom, na prática, então, a prosódia semântica, breves exemplos. Bom, por exemplo, o estudo de Stubbs, 95, demonstrou que o verbo to cause, do inglês, é utilizado principalmente em contextos negativos, ocorrendo com substantivos como concern, crisis, damage. Berber Sardinha realizou uma investigação muito semelhante em português e constatou que, assim como o equivalente, né, palavras dele, eu não concordo com a equivalência, mas enfim, né, o verbo causar também tem prosódia semântica negativa, co-ocorrendo com problema, com maior frequência, né, com problema. Claro que pode ocorrer sim com elementos positivos ou neutros, mas principalmente com elementos negativos. Bom, nomes negativos, problema, danos, morte, prejuízo. Ou seja, há colocações na língua e essas colocações não podem ser desconsideradas. Há construções na língua, a língua é formada por construções e, obviamente, a unidade básica da língua. Sendo a construção, isso não pode ser desconsiderado. Imaginemos a tradução da expressão largar o vício. Alguém poderia propor como correspondente kick the habit. Agora imaginemos uma frase como I have the habit of dancing every Thursday. A frase estaria gramaticalmente correta, com certeza sim, mas poderia ser pouco usual ou pouco idiomática. Bom, como confirmar se a conotação de habit é negativa ou positiva em inglês? Como fazer isso? Bom, a partir da realização de uma pesquisa de corpos, utilizando-se corpo eletrônico online, verificou-se que habit apresenta realmente uma prosódia semântica negativa, ocorrendo principalmente com palavras como bad, smoking, addiction, annoying, disgusting. Os dicionários bilíngues deveriam indicar, portanto, as opções vício e mania, e não hábito, como comumente colocam como primeiro vocábulo. Bom, exemplos encontrados, então, em corpora. You will be free from expensive and damaged habit. It's this combination of habit and addiction that makes it hard to give up. Mary had a habit of getting drunk. Vocês podem observar o contexto negativo de ocorrência de habit. A combinação com outros vocábulos se dá a partir de uma função, de um viés de avaliação negativa, sim. Bom, gente, depois desse brevíssimo percurso, eu termino minha apresentação aqui com algumas referências. Bom, e convido vocês a estarem presentes conosco. O nosso
Vou voltar à tela principal aqui, né? A tela aqui das redes sociais do NUPACT. Bom, o nosso NUPACT semanalmente estará, se Deus quiser, presente aqui no YouTube com um vídeo, tá? E sempre a ordem será um vídeo sobre abordagem construcional, um vídeo sobre linguística de corpos e um vídeo sobre estudos da tradução. E sempre triangulando as 3 abordagens. Muito obrigada pela presença de vocês em mais este vídeo e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e até mais.